Olá! Seja bem-vinda, abelha confeiteira! Se você ficar comigo até o final desta semana de aulas especiais, vai conhecer o caminho correto para dominar as técnicas das flores comestíveis na confeitaria de um jeito rápido e eficiente. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Débora Gaiotto, atuo há 18 anos com flores comestíveis. Já fui produtora de hortaliças e flores e neste período já atendi grandes empresas, restaurantes e chefes renomados. Se você chegou agora e deseja saber um pouco mais da minha história, fica aqui no site e assista a primeira aula do nosso evento. Por lá eu conto toda a minha trajetória, como eu cheguei até aqui para falar das flores comestíveis, e também eu explico durante toda a aula a forma errada e os principais erros que a confeitaria comete ao se usar as flores comestíveis. E na aula de hoje você vai descobrir segredos para se tornar uma verdadeira abelha rainha na confeitaria. Você vai aprender a utilizar as flores da forma correta, assim como as abelhas utilizam o pólen para criar um verdadeiro tesouro. Esqueça as flores apenas como decoração. Vamos explorar as possibilidades de usá-las estrategicamente como temperos, trazendo sabores, aromas e cores únicas às suas receitas. Prepare-se para uma aula repleta de conhecimento, dicas exclusivas e exemplos práticos de como utilizar as flores comestíveis de forma estratégica. Dá uma olhada no depoimento da Adriana antes e depois de aplicar os conhecimentos que eu ensinei para ela. E eu já cozinhava, mas eu não usava nada de flores. E a partir do momento que eu conheci o seu trabalho, eu entendi que o meu trabalho poderia dar um salto de exclusividade mesmo, assim, eu poderia me diferenciar, porque eu já amava as flores, mas o fato de usá-las com critério, né, com projeto mesmo, né, eu pensar antes do uso, me encantou. Então eu acredito assim, que eu sou uma cozinheira que estou na frente, porque eu agrego a flor como um item, como um ingrediente mesmo, assim. Ela é decorativa, eu amo finalizar os meus pratos, o meu trabalho com as flores, mas hoje, seu curso, eu entendi que eu uso com função mesmo, assim, uma infusão, ou no molho, ou um recheio de bolo. Então, eu comecei a usar com mais propriedade, mais responsabilidade e um olhar mais profissional. Se você ainda não assistiu a aula 1, eu vou fazer um resumo rapidamente para você não ficar perdida. Na primeira aula, eu ensinei a forma errada de se usar as flores comestíveis e os principais erros cometidos pela confeitaria ao se usar as flores comestíveis. Eu expliquei que flores de floricultura não são comestíveis e mesmo as espécies comestíveis de floricultura, para elas serem aptas ao consumo, elas precisam ser produzidas como alimento. Eu expliquei também que as flores não são só decoração, que as flores usadas de forma estratégica, elas também se tornam um tempero nas nossas receitas. E também eu expliquei por que a confeitaria deixa murchar flor e quais são os motivos dessas flores murcharem, quais são os motivos de vocês perderem tantas flores. Lá eu expliquei 3 formas de manuseio errado das flores comestíveis dentro do ateliê, dentro da sua cozinha, que fazem as flores murchar e durarem menos tempo. Então, quando acabar esta aula de hoje, fica aqui no site para você assistir a aula 1 completa. Mas atenção, essa aula vai ficar disponível por tempo limitado. Não deixe para assistir outro dia, porque você pode perder. Então corre e aproveita antes que ela seja retirada do ar. Antes de começar o conteúdo do dia, eu não posso deixar de falar do sorteio e do certificado de participação deste curso gratuito que você está fazendo comigo nesta semana. Lembrando, para participar do sorteio e emitir o certificado, você precisa assistir todas as aulas do evento, assinar o nome na lista de presença de todas as aulas, estar ao vivo na nossa última aula que vai acontecer neste domingo às 19 horas. A primeira palavra-chave para assinar o nome na lista de presença é rosa. Quando você terminar de assistir esta aula, você vai lá no meu Instagram e vai escrever no post que eu vou fazer desta aula para ativar o processo de confirmação da sua presença. Na sequência, eu vou enviar para você uma mensagem lá no seu direct.
Você vai precisar ler com atenção para responder as perguntas que eu vou realizar. Vai ter um momento que eu vou pedir a segunda palavra-chave que eu vou revelar aqui para você antes do final desta aula. Fica comigo até o final para você não perder o conteúdo que eu preparei para você. Agora, vamos falar do tema da aula de hoje. Hoje você vai descobrir quais flores são comestíveis de fato e qual o sabor de cada uma delas. Na aula passada eu falei muito sobre as flores não comestíveis e também salientei muito as flores de espécies comestíveis de floricultura, mas que não são necessariamente comestíveis por causa da forma que elas foram produzidas. Você se lembra disso? Quais são essas flores de espécies comestíveis de floricultura? Na floricultura nós vamos encontrar rosas, crisântemos, gerânios, calanchoês, margaridas. Todas essas flores são de espécies comestíveis. Essas flores são incríveis para usar na decoração do seu bolo, mas para de fato não ter risco nenhum ao seu cliente e ao seu produto, elas precisam ser produzidas naturalmente, como um alimento. Ressaltei muito isso aqui na aula passada. As rosas produzidas com adubo orgânico, com água limpa e livre de pesticidas, dá uma decoração incrível ao seu bolo. Nesse caso, ao colher uma flor limpa, destinada à alimentação, toda essa preocupação em cortar o cabo que estava com a água suja, ou ficar pensando em quantas mãos aquela flor da floricultura passou até chegar no seu bolo, vai desaparecer. Pois, ao usar uma flor comestível produzida para esse fim, provavelmente ela estará vedada numa caixinha, protegida da contaminação externa, como aqueles tomatinhos e outros legumes que compramos, e estará segura para o seu manuseio e para seu cliente consumir. Como é bom colocarmos o que é de comer com o que é de comer. Sabe aquela frase, cada macaco no seu galho? Para que a gente ficar misturando as coisas, não é mesmo? Gente, para com isso. Profissionais de confeitaria, parem de ficar misturando coisa que é comestível com coisa que não é comestível. Para de colocar o que não é de comer com o que é de comer. Quer ver mais flores comestíveis que são absolutamente passíveis de serem produzidas como alimento e, ao serem usadas, deixarão seus produtos incríveis? As orquídeas, todas as orquídeas são comestíveis. As calêndulas são amarelas, especialmente delicadas e charmosas. As tulipas, sim, e digo mais, também já dei spoiler na aula passada. Todas essas flores podem ser usadas como temperos, não apenas como decoração. Sabe por quê? As flores têm sabores únicos e inusitados. Temos flores azedas, flores doces, flores aromáticas. Pois bem, você vai usar a flor na aplicação, misturando na massa e também como aromatizante. Sei que para muitos é muita informação nova e até nos deixa agitados, querendo aplicar amanhã mesmo. Mas vou tentar ser breve na minha explicação para não deixá-las curiosas. As flores podem ser usadas como temperos com o intuito de colorir a massa, com o intuito de agregar ao recheio, trazendo cor. Temos muitas flores corantes. E também substituindo a baunilha. Sim, as flores da categoria aromáticas podem ter uma função. Elas podem substituir a baunilha nas receitas. Lembra que eu falei das flores resistentes e das flores que são frágeis na última aula? Agora eu vou falar o jeito certo de como fazer a flor não murchar. Na aula passada eu trouxe 3 pontos importantes que você, abelha confeiteira, precisa se atentar na hora de cuidar das suas florezinhas comestíveis. Além dos 3 pontos citados ontem, tem um erro extra que eu vou revelar antes do final da aula e é de extrema importância para evitar mais desperdício na sua cozinha. Primeiro erro: usar a flor errada na receita errada. Se você vai entregar um bolo de casamento, você não pode usar flores sensíveis como borago ou flores de manjericão e gerânios, pois a chance delas murcharem são gigantescas. Nesse caso, você vai precisar usar as flores das tagetes, das zinhas, das dálias e as rosas para garantir que a flor vai durar a noite toda. Agora, se você vai fazer um evento menor
e servirá uma mousse mais delicada, aí você consegue ter um controle maior na hora de colocar aquela flor. Você pode deixar para enfeitar o doce com a flor de borago ou gerânio, que são mais delicadas, bem na hora de servir. Aí, gente, funciona super bem. Segundo erro, você usa a ordem da flor de forma aleatória. Quando você recebe as flores comestíveis, você precisa pensar estrategicamente. Lembra do que eu falei na aula 1? Se você assistiu a aula 1, você já sabe que existem flores mais sensíveis e outras flores mais resistentes. Saber essa informação fará toda a diferença na hora de preservar as suas flores e não deixar elas murcharem com facilidade. Eu vou explicar. Quando você for usar a flor, comece usando as flores mais sensíveis primeiro e reserve as mais resistentes para depois. Isso evita desperdício de flor e aquela surpresa desagradável de ir até a geladeira e pegar a flor para usá-la e perceber que a flor está murcha. Vou te dar um exemplo de flores sensíveis e que devem ser usadas primeiro. Anota aí, ó. Flores de borago, flores de manjericão, flores de gerânio, e quando chegar sua caixinha de flor e tiver essas flores, dê um jeito de usá-las primeiro. Seja criativa e se organize. Organização é tudo, principalmente em pequenos detalhes. Esse aqui é um detalhe pequeno, mas que vai te safar de ter prejuízos desnecessários. Terceiro erro, você deixa a flor muito tempo fora da geladeira. Presta atenção nisso, que esse é um dos maiores erros e chega a ser um dos mais bobos. Quando você for pegar a flor, for pegar a caixinha da flor da geladeira, abrir e selecionar a flor que você vai usar, não deixe o restante das flores lá, perdidas no meio da cozinha, perto do fogão, do forno, sei lá. O mais importante é você pegar as flores que você vai usar e guardar as outras flores que restaram na geladeira. Isso vai aumentar muito a vida útil das suas flores. E mesmo as flores que você tirou para usar, enquanto elas estiverem lá esperando pela montagem, não deixe elas perto do calor, senão corre o risco delas murcharem antes mesmo de você usá-las. São detalhes bobos, mas que farão toda a diferença na qualidade e apresentação do seu produto final. E não menos importante, para o seu bolso, porque ninguém quer desperdiçar ingrediente à toa, não é mesmo? Dito isso, eu vou dar para você um conselho bônus, uma outra maneira para você se atentar na hora de lidar com as suas flores. Suas flores murcham rápido ou até melam e ficam com aquele aspecto grudento na maioria das vezes. Sabe por quê? Você guarda a flor molhada. Cansei de ver isso. Na tentativa de levar e higienizar a flor antes de usar, vocês usam umas e as outras ainda não secas adequadamente vão direto para a geladeira. A água em excesso queima a flor. Quando a sua flor estiver molhada, seja por você ter lavado ou mesmo se ela chegou do seu fornecedor meio molhada, coloque ela numa folha de papel toalha e deixe a água que está em excesso secar. Aí sim você coloca as flores na geladeira, protegida em potes de vidro ou em saquinhos. Esse cuidado vai ajudar muito a elevar a vida útil da sua flor. E de novo, você vai parar de desperdiçar flores à toa. Você vai perceber como uma flor pode te gerar um potencial de lucro ainda maior ao aplicar todas essas formas do jeito certo na hora de usar as flores. Depois você vai voltar aqui para me agradecer por isso. Nossa, Débora, como eu não tinha pensado nisso antes? Vem na minha, que garanto que você vai arrasar. São 18 anos nesse universo, errando muito para hoje eu afirmar que ajudo confeiteiras a dominarem as técnicas das flores comestíveis. Abelhas queridas, é muito bom estar aqui com vocês. Eu adoro falar sobre esse tema. Por falar nisso, depois da primeira aula, muita gente ficou me perguntando como poderia fazer para aprender mais sobre as flores comestíveis. Algumas pessoas pediram livros, cursos, PDFs. A verdade, gente, é que existem poucos materiais disponíveis aqui no Brasil.
O conhecimento que eu estou compartilhando nesta semana é a soma de 18 anos de trabalho e muito estudo internacional que eu fiz e traduzi para o português aqui do Brasil para ajudar o maior número de pessoas. O pessoal que assistiu à aula 1 percebeu que trabalhar com flores comestíveis é uma grande oportunidade para se destacar. E se você seguir exatamente tudo o que eu vou ensinar nesta semana, sim, gente, é completamente possível criar receitas inovadoras com este ingrediente secreto. Como vocês já devem saber, eu tenho meu curso, que se chama o Bistrô das Flores, mas neste momento ele está com as inscrições encerradas. Eu estava com bastante receio em abrir uma nova turma ou não. Afinal, além dos meus conteúdos diários que eu posto todos os dias aqui nas minhas redes sociais, eu ainda sou mãe de 3 filhos lindos. A minha jornada não é nada fácil. Depois de refletir muito e partir dos diversos pedidos que eu recebi por aqui nos últimos dias, eu resolvi abrir novamente novas oportunidades para quem está interessado e comprometido em participar desta seleta comunidade. Hoje eu procurei passar o máximo de valor até aqui, mas assim como você, o meu tempo é limitado. Mais pra frente eu vou falar como você pode participar da próxima turma do Bistrô das Flores. Lá dentro você terá acesso completo à minha metodologia exclusiva para dominar as flores comestíveis. São técnicas e maneiras de aplicação das flores comestíveis que nem os chefes de cozinha mais renomados aqui no Brasil têm acesso. Distribuí todo esse conhecimento numa metodologia única no mercado brasileiro que engloba toda a minha experiência de erros e acertos de 18 anos trabalhando com flores comestíveis. Eu chamo esse método de TCCSD. Dentro do método, eu ensino de uma forma completa e linear os 5 princípios possíveis de uso das flores comestíveis. O T significa tempero, o C significa cor, o outro C significa cheiro, aroma, o S significa sabor e o D, que é o quinto pilar, significa decoração. E esqueça essa história de ficar usando florzinha só para decorar. Isso é fácil. Minhas alunas, abelhas rainhas do Bistrô das Flores, que têm acesso ao método TCCSD, já sabem todo o potencial das flores comestíveis. Potencial esse que nenhum livro ensina, nenhum cursinho de culinária sabe, nem mesmo as faculdades de gastronomia conhecem. Dá uma olhada no depoimento desta abelha rainha. Ela se sentia perdida com as flores comestíveis até tomar essa decisão. Sou empreendedora aqui na Horta Viveiro, trabalho com flores comestíveis e ervas em vasos e ervas para consumo. Eu comecei a conhecer o seu trabalho pela internet, pelo YouTube, na verdade. Eu vinha pesquisando o assunto e me deparei com o conteúdo, né? Já tinha bastante conteúdo e aí tudo que tinha no canal eu saía assistindo, devorando e anotando. Dúvidas que eu tinha com relação a como armazenar, como precificar. Eu tinha essa dificuldade porque eu não sabia como precificar, eu não sabia quantas flores eu tinha que ter no mínimo e no máximo na minha caixinha. Eu acho que basicamente as minhas dificuldades iniciais era justamente essa questão de precificação, como apresentar o meu produto e ter algo que me validasse enquanto vendedora. Quando eu entrei no bistrô, né, das flores, claro que eu acreditava, né, no que você estava oferecendo, senão eu não teria primeiramente entrado no curso, né? Então, eu sabia que era algo assim que ia me dar muito retorno, visto que era alguém, era pioneira no assunto, e ia agregar mais conhecimento à minha área. Depois, com o tempo, quando eu comecei a incorporar as receitas, a trazer mais, né, para a minha alimentação, então isso começava a despertar curiosidade no restante da família. E as pessoas começavam a olhar, ai, que bonito, né? Então desperta primeiro aquela questão visual, né? E aí quando iam provar e degustar, então aí já foi conquistando e hoje em dia é só sucesso. Legal, né? Só para você ter uma ideia de tudo que tem lá dentro do método, você vai aprender a cristalizar as flores, assim como as senhoras inglesas faziam na hora de servir o café ou chá da tarde. Enfim, dentro do método TCCSD tem um conhecimento para muitas horas de estudos que vão muito além desta aula de hoje, para você também se tornar uma verdadeira abelha rainha. Porém,
vale a pena citar 2 pontos importantíssimos para evitar arrependimentos mais tarde. Primeiro, as vagas são limitadas. Você já deve ter ouvido isso de outras pessoas, mas o que eu estou falando aqui é extremamente sério. Quem acompanha o meu trabalho há mais tempo sabe, a oportunidade de entrar nesta turma ficará disponível por tempo limitado. O mais provável é que fique aberto por 5 dias. No entanto, desde já eu me reservo o direito de fechar a assinatura antes do prazo, caso o número de assinantes seja maior do que eu considero sustentável para a efetividade do meu método. Portanto, deixar para o último dia pode te causar decepção. O dia programado para o lançamento será nesta segunda-feira, dia 11 de setembro. Muitas pessoas já me disseram de antemão que tinham interesse em entrar nessa nova turma e disseram que gostaria de garantir o seu lugar. Para você que está realmente interessada, eu criei uma lista especial para você receber o link de compra com presentes exclusivos 1 hora antes da minha lista geral. Para fazer parte desta lista, fique atenta hoje nas mensagens lá no grupo do WhatsApp que eu e meu time fez para esse evento. A minha equipe vai enviar o link hoje por lá. Na próxima aula, que estreia nesta sexta-feira, dia 8/9, você vai conhecer um dos 5 pilares do método TCC-SD. Eu tenho certeza que este pilar vai te surpreender. Acho que você já percebeu, mas não custa nada falar. Tudo isso é apenas o começo da nossa jornada juntas. Prepare-se para desvendar curiosidades incríveis sobre as flores comestíveis. Eu mal posso esperar para compartilhar tudo o que eu reservei para você. Marque agora na sua agenda para não esquecer. A segunda palavra-chave de hoje é cupcake. Lembrando, somente quem assinar o nome na lista de presença das 3 aulas irá concorrer ao prêmio do sorteio neste domingo e vai conseguir emitir o certificado. Independente de você entrar nesta turma do método TCC-SD, eu quero sinceramente agradecê-la pelo seu tempo de assistir os meus vídeos e participar deste evento. Eu acredito que as informações que eu disponibilizo por aqui e ainda vou continuar disponibilizando podem contribuir bastante para você conquistar uma vida melhor. Nos vemos então nessa sexta-feira e me despeço por aqui. Beijos floridos!